Dostoiévski Champagnat. Dostoiévski é cineasta e atua como diretor, produtor e roteirista de obras audiovisuais desde 2005. Dostoiévski é pós-doutor em comunicação pela UERJ. Entre seus principais e mais recentes trabalhos no cinema estão os longa-metragens Hastes Flexíveis com Pontas de Algodão, que está no circuito dos festivais. O filme foi premiado no Festival Digo como melhor filme e melhor direção. Horizonte, que estreou em 2024, foi premiado como melhor filme no Festival de Cinema da Nicarágua. Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pinto, de 2019, com Jô Soares, Bete Faria e Agnaldo Silva, premiado no Festival de Los Angeles. Jorginho Guille, Só se vive uma vez, de 2019, com Saulo Segreto, Letícia Spiller e Guilhermina Guinle. Fala Sério Mãe, de 2017, maior bilheteria nacional de 2018. Dostoiévski é pesquisador e orientador no mestrado de Desenvolvimento Regional da Unialfa, de Goiás. Olá, eu sou Dostoiévski Champagnat, cineasta. Estou aqui participando, acabei de participar, na verdade, da gravação do Pode Preservar. Quero convidar vocês a prestigiarem o programa e também a conhecerem o meu trabalho no cinema. Está no ar o 0017 do Pode Preservar, o podcast do Bora Preservar. E o nosso convidado de hoje é Dostoiévski Champagnat, diretor-presidente da Tico Tico Produções e que tem um longo currículo aí. Conosco também está o nosso Sandro Torres, o homem que criou tudo isso, o homem que está aí. E eu não vou falar onde que ele está agora, mas é esse cara aqui, que é o Luciano Maeda, aqui, que está aqui do meu lado. O lado você já sabe, né? Então nem vou falar isso. Dostoiévski, prazer em estar te recebendo aqui. Conta para nós aí um pouquinho da tua história, da tua vivência, né? E como é que está o cinema nacional hoje, essas coisas todas. Bacana, é um prazer estar aqui. Obrigado, meninos, no podcast do Bora Preservar. Primeiramente, parabenizar vocês pela iniciativa. E, bom, eu atuo no cinema já desde 2005, me formei em cinema na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Sou de Goiás, fui para lá para estudar cinema. E trabalho, né, comecei trabalhando na universidade com curtas-metragens. E aí, profissionalmente, comecei na TV Globo como estagiário de assistência de direção. Passei numa prova de estágio e ingressei na TV Globo. Eu fiquei lá de 2005 a 2007. E aí depois eu saí para estudar, queria fazer mestrado e ser professor também. E trabalhar no mercado de cinema propriamente dito. E aí a partir disso eu comecei a trabalhar numa produtora de publicidade e também de entretenimento no Rio, chamada Pixel, que faz muito varejo, e foi uma experiência muito, muito rica. E aí, a partir disso, eu comecei a ingressar novamente no cinema, né? Eu trabalhava com curtas-metragens na época da faculdade e depois com longas-metragens a partir de 2015. Foi quando a gente começou o Fala Sério Mãe, que foi estreado depois em 2017. Muito legal isso. E como é que está o cinema brasileiro hoje? Como é que você vê o Brasil frente ao mundo aí, né? Principalmente concorrendo com grandes indústrias aí, como Estados Unidos, Bollywood, né? Na Índia e outros que disputam o cenário mundial. Bom, acho que a análise ela pode ser sobre o cinema brasileiro contemporâneo, micropolítica, né? Que é uma questão interna, e macropolítica também, no que diz respeito à distribuição internacional de filmes brasileiros. Hoje, a produção... nós tivemos um grande problema aí com relação à pandemia, né, uma estagnação das produções audiovisuais e também de políticas públicas voltadas para o setor. Hoje, o principal fomentador, os dois principais agentes que fomentam o audiovisual é a Lei do Audiovisual e o Fundo Setorial do Audiovisual, que houve um crescente dele a partir de 2016, 17, 18, e a partir de 19 ficou bastante estagnado.
Então hoje a gente conta bastante com a lei do audiovisual. E apesar do cenário estar positivo, eu analiso como um cenário que está ainda numa maré bem baixa, poderia estar melhor. Principalmente com diz respeito ao envolvimento de grandes empresas na produção de conteúdos. Eu atuo também como captador, né, de recursos para os meus próprios projetos, então vejo um pouco de dificuldade. Eu acho que também teve uma questão, sem entrar em dialogismos ou embates políticos, houve uma percepção, imputaram uma percepção social de que a lei Rouanet, que nem a que a gente trabalha, mas a lei do audiovisual ela funciona pelo mesmo mecanismo, que é o mecenato, era ruim, péssima, enfim, estigmatizaram a lei, principalmente no que diz respeito a como se as pessoas, o artista fulano pega dinheiro da Rouanet. Mas a Rouanet não dá dinheiro, ela habilita um projeto para você buscar. Isso aconteceu muito em cima da questão do Chateau, basicamente, que foi a grande polêmica no cinema, e dos cantores sertanejos, né? Também. Cantores sertanejos, grandes musicais aqui de São Paulo. Bom, mas estigma, né? Na verdade, o pessoal detonou sem saber como é que é. Exatamente. Tipo, sai falando as coisas, não sabe nem como é que é. Não dá dinheiro, ela te habilita. Você tem que... E uma coisa que eu falo sempre também todo e qualquer segmento de mercado no país tem benefício fiscal, tem ingerência positiva do governo. No agro, nas farmacêuticas, mas por que na cultura não pode ter? Nunca tinha ouvido, mas o mecenato, né? Acho que é legal essa palavra, mecenato. Né? Porque é literalmente você abater, o governo deixa de receber para que... apoiar, né? É um apoio mesmo, é um fomento. É um fomento. Explica até, deixar claro para o nosso ouvinte, né, para quem está nos assistindo, como é que funciona a lei do audiovisual, qual é o percentual, quais são os valores, porque depois eu quero explicar para todos os nossos ouvintes por que este senhor, que é tão premiado no cinema, está aqui, e por que a gente vai conversar bastante com ele. Bacana. Bom, primeiramente, o fomento à cultura no país, ele tem, no meu pós-doutorado em comunicação, eu estudei exatamente, minha pesquisa foi sobre o mercado audiovisual brasileiro contemporâneo, isso lá em 2015, aliás, 2014 e 15. Então eu estudei, fiz toda uma trajetória de como é o fomento da cultura no país, e principalmente no caso do audiovisual. Então, explicando brevemente, mas só para dar um panorama, que eu acho que uma perspectiva dialética histórica para a compreensão de quaisquer cenários, ela é vital. Durante o período da ditadura militar, ou governo militar, eles criaram em 68 uma empresa chamada Embrafilme, que era uma empresa que literalmente bancava a produção cinematográfica, desde a produção propriamente dita, a distribuição, e também cuidava da exibição nas salas de cinema. Então aí a gente tem grandes expoentes de muitos filmes feitos nessa época. Em 76 houve o Dona Flor e seus Dois Maridos, do Barreto, era a maior bilheteria nacional desde então. Se a gente for calcular proporcionalmente a população, ela continua sendo a maior bilheteria do cinema nacional. Quando o Collor entra em 90, uma das primeiras coisas que ele faz é fechar a Embrafilme. Então, quando ele fecha a Embrafilme, ele literalmente paralisa todos os filmes feitos. De 90 a 95, os filmes longas-metragens feitos, brasileiros, foram Xuxa e Trapalhões, todos bancados pela TV Globo. E isso, então, abriu um espaço para o cinema americano crescer ainda mais dentro das nossas salas. Então, hoje, esse cenário que a gente vai aos cinemas, tem lá 20 salas num shopping, além de todo o cenário dos cinemas de rua terem acabado, basicamente, você tem 20 salas, então, com 19 ou todas as 20 com filmes americanos. Isso tem um reflexo, claro, da política americana, né, a partir do soft power e do hard power também, de ganhar dinheiro com o cinema, mas também houve, né, por isso que falando a respeito da dialética histórica, esse período, esse gargalo aí sem produções nacionais. Porque antes disso, havia um fluxo de produção nacional bastante volumoso, e havia um escoamento. Ele destruiu a indústria, então. Fechou.
Então, se O você cara tinha... destruiu a economia, pô, tirou todo o dinheiro de todo mundo. Imagina o que ele fez com a indústria de cinema. Então você pega, por exemplo, Cacá Diegues, ele estava com um filme filmado, estava em finalização, parou. Quaisquer estágios que você tivesse, parou. Tudo parou. E aí, a partir de 91, 92, começou a rodar na Câmara a ideia de se criar uma lei de incentivo via mecenato. Entendi. E aí foi criada em 93 a Rouanet, e promulgada mesmo, 93 a Rouanet e a Audiovisual logo em seguida. E aí o primeiro filme feito, assim, de grande repercussão, foi o Carlota Joaquina, que foi feito já a partir desse sistema. E aí avançando, né, aí alguns filmes começaram a serem feitos e retomados por conta da lei do audiovisual. Carlota Joaquina foi financiado pela lei de fomento. Também. Pela lei de fomento. Tá. Foi um dos primeiros projetos da lei do audiovisual, propriamente dita. E aí, em 2002, é criada a Agência Nacional do Cinema para administrar todo esse processo. É diferente, a Agência Nacional do Cinema não é a Embrafilme. A Embrafilme tinha dinheiro e fomentava diretamente os filmes. A agência, ela regula... Agência reguladora. Exatamente. Regulatória. Exato. Que é vinculada ao gabinete da Casa Civil. Sim. Então, se entra um presidente que quer acabar com o cinema, ele fecha um cine. Cara, você falou sobre Carlota Joaquina, um filme que eu adoro, assim, Carlota Joaquina. Ele, para os padrões da época, ele foi totalmente financiado com lei de fomento? Não, né? Ele teve mais verbas, mais patrocínios externos, fora... Cara, ele basicamente foi financiado pela lei do audiovisual. O que acontece é o seguinte, que é um dos problemas. Hoje, um filme ele pode custar até 4 milhões pela lei do audiovisual. Mas isso é desde 2000. Olha a diferença. Entendi. 25 anos, 4 milhões daquela época. Exato, 4 milhões hoje você faz um filme não de época, você faz um filme e ainda tem que dar uma controlada no orçamento. Carlota Joaquina para ser filmado hoje. Daquele jeito que foi feito. De 15 a 20 milhões. Entendi. Isso que se você for atualizar os valores, e aí, de novo, aquela seara, entre aspas, ideológica. Quaisquer questões que você vai beneficiar a cultura, aí já começa. Não sei o quê. Acha-se que todo mundo aí da cultura é de esquerda, é comunista, não sei o quê. E aí, para tentar aumentar esse valor por projeto, porque senão a gente vai fazer filmes sempre de baixo orçamento. E aí, até numa perspectiva neoliberal de mercado, como é que eu vou concorrer com o Homem-Aranha se eu não consigo produzir um similar? Um Saci Pererê Hard Power, de alta tecnologia, não dá. Até porque uma produção americana consome milhões de dólares, Sim, 200, 300 milhões de dólares. Então, é uma briga desleal. Mas só uma pergunta dentro disso aí. E a questão do merchandising não dá um auxílio? A palavra certa é essa mesmo, auxílio só. Ela não banca, né, o filme. Porque uma empresa, quando tem uma verba de marketing, para ela colocar uma quantidade significativa para se realizar um filme, é bem difícil. Eu já fiz, em filmes que eu fiz, tiveram ações de merchandising, mas é um auxílio, é um complemento. O que banca mesmo o filme é o patrocínio incentivado. E aí, enfim, para chegar até os tempos atuais, a pandemia, ela realmente travaram as produções, inclusive o Horizonte é um filme que a gente teve que aguardar todo o processo da pandemia esfriar para a gente poder filmar, e as salas de cinema, por sua vez, ficaram esvaziadas, e até hoje isso não foi recuperado. Então, o atrativo de bilheteria, por exemplo, você pega um filme de boa bilheteria, o Fala Sério Mãe, fez 3 milhões e 100 mil. O filme de boa bilheteria do ano passado fez 900 mil. Você tá falando do cinema nacional ou seu? Cinema nacional. Caraca! Mamonas Assassinas. Mas aí, aliás, nosso sonho. Aí tem a questão do streaming também, né? Que concorre diretamente com as salas de cinema. Concorre diretamente com as salas de cinema. Também, né? A questão é a mesma lógica das passagens aéreas. As salas de cinema não são parceiras dos produtores de cinema brasileiros. Elas querem ganhar dinheiro com seus ingressos. Então ela tem lá um Homem-Aranha ou meu filme, ela vai botar o Homem-Aranha. Então não tem também uma ingerência. É interessante que assim, a política do livre mercado.
até a página 2, né? Porque quando a política do livre mercado, a pandemia entrou, o governo socorreu as aéreas, o governo socorreu as salas de cinema. Aí agora que a gente precisa realmente de uma interferência nas salas de cinema, que é a lei de cota de tela, né? Para garantir a produção nacional seja exibida nos cinemas nacionais, é uma briga que aí a direita encampa dizendo que a gente está buscando protecionismo, que tem que ser a lei do livre mercado. Bom, é complexa a questão. Então, hoje, não está um cenário muito bom para se produzir, para se conseguir patrocínio. Os filmes, em sua maioria, são de baixo orçamento. Os filmes que hoje carregam o cinema nacional em termos de bilheteria são filmes de comédia, Os Farofeiros, ou biografias bem feitas, como A Nosso Sonho, do Claudinho Bochecha, um bom filme, um excelente filme, na verdade, que conseguem carregar aí e ter público, frente aos blockbusters americanos. Quando é que foi a Tropa de Elite? Foi 2007. 2007, né? Sim. Também... Aliás, as 2007 ele lançou, foi aquele estouro das bancas vendendo DVD. Ele estreou mesmo em 2009, se eu não me engano. Ah, é? É. Mas ele não é considerado um filme de bilheteria boa? Ele é um filme de bilheteria boa. Tá entre as maiores. Não, de bilheteria não. Ele tem... É porque o alcance dele não foi só pelos cinemas. As pessoas já tinham assistido no DVD, né? Então, aí eu acho que é legal, né? Aí tem algumas estratégias, né? Como, por exemplo, o próprio streaming hoje mudou o cenário, né? Sim. Concorda? O YouTube mudou um pouco, né? Sim, também, sim. Né? Essa maneira de consumir o audiovisual também mudou significativamente, né? E aí a gente vê o advento das séries, né? Maratonar série virou um verbo, né? Sim. E aí o sucesso das espanholas, por exemplo, né? Aquela Casa de Papel, né? Elite. Então, também o cinema espanhol também deu uma, não sei se é percepção ou não sei se foi um fomento da própria Netflix e tal. Mas hoje você tem o Bollywood, você tem o cinema chinês, turco, o cinema chinês, né, todos eles crescendo, e assim, na história do cinema brasileiro, nós tivemos grandes produtores, grandes cineastas, o Mazzaropi, por exemplo, que foi na sua época um investidor muito grande, né? Teve uma produtora muito grande. Nós tivemos aí, na década de 60, muita coisa produzida, né, naquela época. Sim. Eu estou falando antes pré-revolução, né, no final da década de 50, 60 ali, né, a gente teve muita coisa nesse sentido. É lamentável que a gente perdeu o passo da história. Sim, né? O cinema brasileiro ele é feito de ciclos, né? São duas coisas a observar que são importantes. Os ciclos, né? Há uma grande produção e uma grande distribuição e exibição. Hoje, nós temos uma grande produção de filmes de baixo orçamento que, por sua vez, não chegam às salas de cinema. O gargalo está na distribuição e na exibição. Na verdade, mais na exibição. Como eu disse, é uma tríade: produzir, distribuir, exibir. Se os exibidores não têm a obrigação de exibir filmes nacionais, você tem aqui uma quantidade gigante de filmes feitos, de baixo orçamento, que não chegam aos cinemas. Aí há o escoamento, alguns deles conseguem escoamento no streaming. Lembrando, tudo isso é negócio, o negócio visa lucro. Então os streamings não pagam bem por um filme. Mesmo séries, por exemplo, não pagam bem. Depende. Geralmente as séries são coproduções deles, né? Uma série da Netflix que contrata uma produtora para executá-la ou criá-la junto. Narcos, por exemplo, que foi uma série que vendeu bastante. Isso. Eles contratam uma produtora para executar junto. No caso do cinema, não é o foco deles um filme produção original. Até tem, mas não é o foco deles. Então eles geralmente compram o filme para poder, ou licenciam o filme, é mais comum isso, na verdade. Licenciam o filme por um tempo para colocar no catálogo. Hoje a gente tem uma situação muito focada, digamos assim, na questão governamental, nas políticas públicas e tal, para incentivar, digamos, a produção cinematográfica, né? O audiovisual. Mas e as empresas, efetivamente, as
as produtoras, como a gente tem nos Estados Unidos, você tem toda uma captação, né? Você tem toda uma estrutura de produção e tudo mais para você ter recursos para produzir um filme. Nota, por exemplo, indústrias de automóveis e de motocicletas, indústrias de moda patrocinando filmes, né, para que a marca delas, e é interessante, né, que é aquela coisa, né? O bandido fica com uma marca concorrente, o mocinho lá, o herói, o protagonista, com uma outra marca, né? Então, existe até esse jogo dentro do negócio. E aqui no Brasil, a gente não consegue fazer isso? Então, é uma das batalhas que eu tenho aí de tentar convencer as marcas a entenderem o audiovisual como um elemento de branded content, de merchandising e de ações de marketing a partir do filme, não só no filme, mas a partir dele, utilizando o filme como pauta nas suas redes sociais, como pauta de conteúdos para suas próprias produções de conteúdos. Os americanos fazem isso muito bem. Só que aí, voltando, fechando exatamente isso com o que eu estava falando antes, a primeira coisa que uma marca me pergunta você acha que esse filme vai dar quanto de público? Eu literalmente vou dizer, não sei. Porque não é da minha... Aqui no Brasil é separado, é produtora, distribuidora e exibidora. O exibidor não conversa com o produtor, então eu não sei literalmente fazer uma previsão de quanto isso vai dar de bilheteria. E isso não acontece só com cinema independente. Por exemplo, o filme da Larissa Manoela e da Ingrid Guimarães, os dois nomes já trazem aí um ingrediente forte para público. Já sabíamos disso. Beleza. Pelas atrizes. Exato. E se você juntar Ingrid Guimarães e Tata Werneck no mesmo filme, necessariamente ele vai dar certo? Pode ser que dê. O último, que é o Minha Irmã e Eu, deu. Mas o Toque, transtornada obsessiva compulsiva, de uns 5 anos atrás, não deu certo. Então, assim, depende muito dessa articulação de espaço para colocar o filme nas salas de exibição. Esse é o grande gargalo. Aí como reagir a isso se eu não tenho como pegar na mão do exibidor e falar, coloque meu filme no seu cinema? É a gente trabalhar com outras possibilidades de abordar o filme, ou seja, para que as pessoas assistam. Então, o streaming é um caminho? Sim. Mas também eu tenho pensado muito de colocar o filme no YouTube, disponibilizar links e disponibilizar o filme lá gratuitamente e fazer uma campanha de ativação de marca do próprio filme para que as pessoas tenham acesso a ele. Perfeito, cara. Eu acho que esse é o segredo, né? Na verdade, assim, toda uma questão de monetização, é business, né? No final das contas, Sim. Vocês falam muito de cinema porque é onde monetiza, né? Na verdade, é onde tem viabilização de monetização mais clara, certo? Esse é o business do treco, né? E a gente tá fugindo dele porque a gente tá vendo que existe se volta contra a gente. O negócio chama cinema, mas ele não passa, cinema brasileiro não passa filme brasileiro. Complexo. E aí, você consegue mencionar qual que é o tamanho das salas de cinemas brasileiras hoje? A gente tem uma 5 mil e poucas salas. Uma penetração, se um filme for realmente exibido, ele consegue atingir o público? Porque às vezes a exibição também, né? Por exemplo, você tem 5 mil e poucas salas. Um filme, quando virar e falar assim, nossa, esse filme brasileiro tá bem de salas. 800. 800. Dentro de 5 mil. Aí se vir um blockbuster americano, pega 5 mil. Ah, entendi. E aí a proporção de, por exemplo, você pega um filme, sei lá, um blockbuster aí que saiu aí, e em 5 mil salas, o alcance é de quantas pessoas, mais ou menos, assim, na exibição? Aí depende. Não, mas assim, na média. Depende Não, aí depende. Tem filme que você vai ter taxa de ocupação nas primeiras semanas basicamente de 100%. Taxa de ocupação. Que é um outro ponto, que é o seguinte, o cinema, pegar o Horizonte. O Horizonte é um filme super sessão da tarde também, menos do que o Fala Sério Mãe, mas ele tem ali uma temática sobre a terceira idade, ele tem atores conhecidos, Raimundo Souza, Sueli Franco, Ana Rosa, Alexandra Richter. A gente distribuiu o filme em 10 salas só. Caraca, velho. Porque não tinha outras. Não tinham outras salas. E hoje tá na Amazon. E hoje ele tá na Amazon. Não houve um interesse comercial por parte das salas. E aí tem o seguinte, na primeira semana, se o filme não rende de público, ele já sai.
Corta. Então teve lugar que assim, os amigos, semana que vem eu vou. Eu falo, não, tem que ir nessa. Senão o filme vai sair. Olha que absurdo. Entendi. Você, no seu país, produzir um filme que é interessante para o seu país, para o seu público, você está brigando uma briga completamente desleal com o E filme aí, de fora. agora, Dostoiévski, uma questão técnica agora. Quando você vai produzir o filme, se você tiver que exibir em cinema, você tem que produzir numa certa qualidade, não é isso? Super qualidade. Né? Que se fosse pensado só para streaming, seria uma produção muito mais barata, assim, digamos. Não, até que não impacta tanto mais. Não já tem a gente diferença. filma em película há séculos. Eu cheguei a filmar em película só curta-metragem. Que ainda é superior a quaisquer. A melhor tecnologia digital ainda não pegou tem película. a película. Não pegou. Mas a película é caríssima, né? No Brasil nem tem mais quase laboratório para se fazer. Mas eu tive a sorte, na época da faculdade, fiz 3 curtas-metragens em 16mm. É um outro processo. Mas nota o seguinte, né? Essa barreira não é uma barreira intransponível, na verdade, porque se a gente pegar o cinema americano, ele dominou durante décadas, Ainda domina. né? Mas dominou sozinho, digamos assim, quase que um monopólio durante décadas. Hoje você tem Bollywood, por exemplo, que disputa espaço e tem atores americanos indo para Bollywood para fazer filmes. Né? O cinema chinês, a mesma coisa. Né? O Jack Chan, basicamente, talvez tenha sido o grande expoente do cinema chinês, que está levando e está transformando a indústria chinesa. A Coreia, né, virou até, como é que chama aí a moda essa que tem aí de assistir Dorama. Os doramas? Os doramas, né? Assistir série e coisas coreanos, que virou uma febre também. O Brasil não poderia ter um Brasilwood aí, uma coisa assim, nesse sentido? A gente já tem, né? Só que é um outro formato, que é a novela, que é exportada para o mundo inteiro. Rede Globo. Sim. E agora a Record com coisas bíblicas. Com as bíblicas também está exportando bastante. Agora, em termos de cinema, de filmes, o que acontece? Esse movimento, por exemplo, que você está falando, eu brinco com... Tem um amigo, a gente está tentando buscar algumas parcerias para fazer cinema com a China. Né? Na China, assim, 20 milhões de espectadores, para a China é um fracasso de bilheteria. Aqui nunca teve 20 milhões de espectadores. Então, tipo, um fracasso na China é 20 milhões de espectadores. 1 bilhão de Exato. Então, um dos caminhos seria a parceria mesmo, exatamente, com a Índia, fazer com a uma China. parceria com a China ou com a Índia. Por que eu uso a preposição com e não na? Porque eu quero fazer literalmente uma parceria. Com, não é chegar lá e fazer o filme e tchau. Chegar lá, fazer o filme e envolver com esse processo. Agora, quando você fala de cinema coreano, coreano do sul, né, pra gente não generalizar também, que existe a do norte, há um interesse por parte dos americanos. O cinema americano, ele sempre foi um instrumento político que o Brasil poderia ter usado muito bem. Ele sempre foi um instrumento político de, pensando aqui no globo terrestre que a gente está vendo aqui, homogeneizar valores no mundo inteiro sobre o que é consumo, sobre o que é felicidade, que os filmes americanos sempre trabalharam para vender os seus produtos. Um exemplo disso não é só vender os seus produtos, é vender a cultura americana. A cultura americana. E aí você tem o seguinte, cada filme americano tem uma bandeira americana que aparece em algum momento, em alguma cena. Sempre. Né? Isso leva e coloca os Estados Unidos assim como grande. Exato, uma referência. Os caras perderam a guerra do Vietnã, mas o Rambo ganhou sozinho. Sim. Né? E o ideal também, eu trabalho muito com meus alunos isso, o que é a felicidade? A felicidade está atrelada ao consumo. Né? Você vai comprar coisas, você vai ter coisas, esse ter se torna ser. E isso parece bobo, mas isso faz parte desse colonialismo cultural que o cinema americano atua muito bem desde os anos 20, a partir dos anos 30 principalmente, mundo afora, fazendo isso, né? Criando um mercado para eles venderem. E aí que virou comportamento contemporâneo, né? Na verdade, isso já é um problema de americano, né? Isso é um problema mundial da sociedade moderna hoje, né? Então, consumir, né? Sim. Consumir que tem uma identidade de ser, que, né? que não é só isso. Ser, por exemplo, esse último filme que eu fiz, o Artes Flexíveis com Ponta de Algodão, é um filme que eu literalmente, junto com a minha produtora associada, a gente bancou o filme, a gente conseguiu patrocínio, não incentivado,
e fizemos ali uma força-tarefa para fazer o filme, porque o filme ele não é da narrativa clássica. O que é a narrativa clássica? É a narrativa americana. Você tem, que é a mesma narrativa da novela, que vem lá de Aristóteles, da poética. Que é, você começa a história, geralmente 2 personagens ou grupos de personagens, vai pegando a história rápido. O menino conhece a menina, se apaixonam. Vai passar o filme inteiro com coisas atrapalhando eles ficarem juntos. E ao final, eles ficam juntos. Se você pensar em qualquer série, é sempre assim. A história começa de boa, chega um conflito, vários conflitos, e ao final tudo se resolve. Um monte de carro destruído. E tudo, exatamente, tudo se resolve. Quando você faz uma narrativa que não é assim, as pessoas ou não entendem, ou de não gostei. Então tem um problema também que é, tipo, muitos filmes brasileiros, eles ousam essa estrutura narrativa, e aí fala, filme brasileiro é sempre ruim. É só putaria e violência. Mas nosso país é o quê? Não fala assim. Basicamente. Não. Quer falar do concurso? Olha só, gente, uma coisa importante, essa questão da culturização, né? A gente vê, primeiro eu falei esse negócio da bandeira. Aqui nós estamos em 4, né? Pelo que eu percebi, todos nós estamos vestindo calça jeans. Sim. Né? Calça jeans, por que a gente está vestindo e se tornou uma moda mundial? Pelos filmes de faroeste. Sim. Né? Então os filmes de faroeste lá do cowboy e tal, e hoje quem não tem uma calça jeans no seu guarda-roupa? Uhum. Né? Então, na verdade, é o seguinte, existe uma apropriação disso, né? Claro, se a gente fizesse, algum piadista vai dizer, mas se fosse brasileiro, a gente estaria andando de tanga como os índios, né? Porque, sei lá, né? Mas não é isso. Eu acho que a gente tem que olhar para a questão cultural, principalmente da preservação cultural. Né? Nós temos coisas e temos histórias e temos pontos que têm que ser preservados. Nós temos grandes personagens aí que podem ser grandes heróis. Por exemplo, Chico Mendes, eu nunca vi um filme, né? Vai ter. Né? Sobre ele. Ayrton Senna, né? Giuseppe Garibaldi, que no Brasil lutou a Guerra dos Farrapos e depois foi para a Itália como um grande unificador da Itália, que ele era separatista, lá ele foi unificador. Anita Garibaldi, uma mulher assim notável, né, na história e tal. E assim, existem o próprio Tiradentes, né? Existem personagens aí, e fora as nossas lendas. Né? Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Eu adorava lá, hoje falar de Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Parece que é uma coisa assim absurda, né? Porque é até misógino, né? Tem uma questão aí nessa questão do politicamente correto, mas cara, a gente tem muita coisa boa. Né? Os textos de Monteiro Lobato são textos, né? A própria história do Chateau é uma história fantástica, o Mauá, e sei lá quantos aí a gente tem que a gente não valoriza. Bom, vamos nessa questão, assim, acho que fazendo um contraponto e até uma ligação, né? A gente falou assim, acabamos de gerar um consumo, né? Então, assim, cinema consegue, sei lá, se é bom, se é ruim, mas ele influencia, né? Isso é favorável para business, para negócio e tal. E aí entra, né, que aí é a questão do funding. Então, quanto mais financiamento eu tenho, quanto mais empresas eu invisto, mais eu produzo e melhor a minha qualidade, e eu tenho mais audiência, aí é um círculo virtuoso, né? E eu gosto muito daquela colocação sua da parte do brand content na questão do poder da ficção, né? Que a gente trocou uma ideia sobre essas questões de como construir comportamentos e atitudes, né? E não manipular, mas assim, eu acho que assim, a gente influenciar comportamentos e atitudes bacanas. E aí que, né, fazendo o link dentro, né, você convidado nosso com o Bora Preservar, né, que a gente acredita muito nessas experiências de entretenimento para que elas gerem consciência, né? E aí a gente, uma pauta nossa, consumo consciente, né, que não é o consumir pelo consumir, é consumir de uma forma, já que eu vou consumir, né, por que não fazer isso de forma consciente? E aí a gente traz o cinema como um grande instrumento para nos ajudar a construir. Eu acho muito bacana
né, esse link, né, essa inteligência, né, como a gente se adapta, como a gente se reinventa, né, em tempos de streaming, em tempos que eu tenho o lobby dos exibidores, que tudo é business, né, que o streaming paga pouco, né, como é que a gente cria, né, então se dá uma baita ideia, né, putz, eu vou fazer via YouTube e vou fazer outras campanhas. O que mais? Como se enxerga essas questões aí, Dostoiévski? Né? Tá. Então, como o sistema ele é bastante fechado, né, no que diz respeito a salas de exibição, acho que, e também com relação ao baixo pagamento pelos streamings, acho que a gente tem que buscar soluções disruptivas, né? Ser um pouco radical no sentido de eu quero que meu trabalho seja visto, porque eu acho ele importante, e também, quanto mais visto ele for, maior a chance de eu conseguir patrocínio para ele, né? Então teria um impulsionamento de marketing atrelado a uma exibição gratuita ali desse filme, no YouTube, por exemplo. É uma ideia, né? E a monetização disso viria pelas próprias visualizações disso no YouTube. Isso ainda não foi feito, né? Então é algo que eu tenho pensado bastante. E com relação à questão do branded content, né, que é a criação de conteúdos que tenham a ver com marcas ou causas, como eu acho vocês aqui, né, a causa do meio ambiente, do consumo consciente, a ficção ela tem um poder muito forte, porque se você diz para a pessoa que você vai passar uma informação para ela séria, ela vai ficar com preguiça de ouvir. Mas se você embute isso dentro de uma narrativa leve, que ela vai assistir no seu tempo livre, no tempo livre da pessoa, ela assiste e incorpora aquilo sem até perceber, ou percebendo. Bingo, cara, na verdade era isso aí. Perfeito. Sim, eu fico com preguiça de absorver o que você vem me falar. Exato. Agora, se isso está dentro de uma narrativa, numa causa de um personagem, e tá leve dentro desse storytelling, nessa narrativa contada ali, isso flui muito. Isso, né, essa abordagem do tempo livre, que é quem criou esse conceito foi o Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, e eu estudei muito ele para fazer a análise das questões relacionadas a novelas e filmes americanos. Então você coloca isso dentro da narrativa. Ninguém gosta de assistir propaganda, mas se ela está embutida dentro de uma história, ótimo. A pessoa vê e encara aquilo numa boa e vai acabar repetindo aquilo, porque um outro ponto é a empatia. Quando você assiste uma história, ela vai te puxando literalmente para dentro e você se emociona com o personagem porque você se coloca no lugar daquele personagem ou imagina aquele personagem realmente passando aquilo, e isso inconscientemente cria gatilhos emocionais. Então você chora com o Rui, que é o personagem do Horizonte, você chora no Fala Sério Mãe, com mãe e filha, mesmo sendo eu um homem, uma mulher e uma filha, mas você cria conexões inconscientes, e isso não é papo de neurociência, isso é neurociência de vou nem falar a palavra porque não pode na época política. A neurociência, corta aí que eu ia falar neurociência marsaliana, voltando. Então essas conexões que inconscientemente e conexões subjetivas, elas são muito fortes. Porque se você, e é literalmente a forma de abordagem. Estou assistindo um filme, estou assistindo uma série, é diferente do estou assistindo o jornal. A forma que a pessoa está para assistir um filme, ela está leve para receber N informações. Ela não levantou nenhuma barreira, né? Nenhuma defesa. Ai, coisa chata. Pô, não quero. Lá vem o ativista falando Lá vem o Jornal da Globo. Exato. Já vem o Jornal Nacional. Que eu tenho que consumir pouco. O dinheiro é meu, eu consumo do jeito que eu quiser. Agora, constrói uma narrativa e os americanos fazem isso muito bem desde a década de 30. Né? O cigarro, por exemplo, foi uma indústria que cresceu em cima disso. Né? Você a indústria esportiva, a indústria do esporte. Você coloca uma atriz linda, fumando com a piteira gigante, e aquilo se torna, entre aspas, vocês falam, isso é charmoso. Então as pessoas, tá bom, então isso é charmoso. Então eu quero copiar isso e trazer para minha vida. Você que está aí assistindo a gente está se perguntando o que o Bora Preservar
está entrevistando um cineasta falando de cinema. Então eu vou revelar para vocês agora por quê. Porque o Bora Preservar está fechando uma parceria com a Tico Tico e a gente vai ter um filme, a gente está trabalhando em cima disso, e aqui já fica um convite aí para quem tem verba de ESG, tá com venha e traga aqui com a lei do audiovisual, que a gente vai usar para isso, né? Então, a gente está falando com Dostoiévski porque nós estamos trabalhando. A gente é pequenininho, mas a gente pensa grande. Então, a gente está falando em programa na TV Cultura, está falando de filme, está falando de festivais, está falando de feira, está falando de plugin, está falando de uma série de coisas. E aqui o Dostoiévski hoje está trazendo para nós, por que a gente está falando sobre isso, é justamente isso. E aí, Dostoiévski, como é que você se sente vindo para esse movimento junto com a gente? Acho muito bacana, primeiro por conta da causa, né? É algo que é mais do que necessário, e eu gosto de trabalhar com cases com os quais cases diferentes. Então, por exemplo, vou trabalhar com um case aqui do meio ambiente / consumo. Eu acho isso fantástico. Eu vou estudar muito sobre isso para poder criar uma narrativa que funcione para o projeto. Ao mesmo tempo, estou fazendo um projeto para a infância. Estou fazendo um filme agora do universo sertanejo, bem pop. E estou preparando para rodar um outro filme que vai falar sobre o colonialismo americano no Brasil, lá no interior de Goiás, mas não é um filme didático. Vejam como está. Então, assim, o que eu quero poder somar com vocês é pegar as ideias que vocês querem divulgar, querem que as pessoas questionem, querem que se tornem pauta, e trazer narrativas que possam contar essas histórias muito melhor do que a gente parar e fazer uma palestra. Não estou dizendo que as palestras não tenham suas eficiências e eficácias, mas o cinema, ele tem uma eficiência e eficácia de um outro lugar, que é o lugar da pessoa sentada no sofá, com a sua parceira, com o seu parceiro, com a pipoca, e tá ali, vou assistir a minha série, vou assistir o meu filme para descansar. Esse é o público melhor pra gente. Porque é nessa hora que a gente consegue, a pessoa tá sem barreiras, como o Luciano disse, e a pessoa tá disposta a absorver uma história. E essa história vai trazer causas. E aí você cria a narrativa empática, certo? Que o cara se põe na pele da pessoa, e aí criamos o maior rapport da história, né? Que é isso aí, né? Que aí o cara conecta realmente com a sua mensagem. Né? Que é essa que é a... Que senão é... a preguiça de ouvir, né? Isso. Cara? Puta, assim, nossa, lá vem o cara me palestrar sobre os benefícios do lá, e pá, entendeu? Bota isso na narrativa. E eu falo, eu gosto muito de documentários. Esse é um valor nosso, assim, desde os princípios de fundamento, né? Tanto é que a experiência, né? A gente usa muito essa palavra experiência porque é isso que a gente quer trazer, né? Que é mais do que a prática. Né? Temos a teoria, temos a prática, temos a experiência, né? Que é de vivenciar aquilo com informação, com geração de consciência, né? Que é o que a gente espera, um resultado esperado nosso, e via entretenimento, né? Sim. Isso que é uma... Exato. Esse lugar, então, do tempo livre, né? Porque a gente vai pegar a pessoa na hora que ela tá para descansar, vou assistir um TikTok aqui antes de dormir. Eu estou estudando muito sobre o TikTok agora. Acho que o TikTok pode ser um elemento fantástico, um instrumento fantástico para divulgar filmes, porque ele é de vídeos curtos, então a gente pode pegar... Porque o trailer, tipo, vou assistir a um trailer, ele já caiu em desuso. Na verdade é aquele momento chato antes dos filmes que o filme não começa logo não, então por que você não cria um conteúdo que tenha a ver com o filme, mas para aquela linguagem do TikTok? E o TikTok tá bombando, e ele tem a questão dos algoritmos. Você assistiu um assunto, ele vai te bombardear de N assuntos. Então, eu nesse próximo filme, que é o Quando ao Norte é Verão, que eu vou literalmente fazer uma crítica ao colonialismo americano, mas não é um filme que tem isso de forma aparente. Inclusive a narrativa ela começa, sem dar spoilers, ela começa numa narrativa clássica americana e depois a narrativa se bagunça. Dizendo, opa, acorda, você está sendo manipulado. Mas, ei, existem outras formas. Você está sendo manipulado pra cacete, muito. Né? Exato. Essa é a realidade que a gente vive. Então a gente pode pegar o TikTok, o Instagram,
Eu tenho pensado muito, Luciano, no seguinte, o que eu tenho? Eu tenho um mercado fechado, que já me surgiram, por exemplo, oportunidades de escrever séries para Netflix e para Amazon, mas não é isso que eu quero fazer. Nada contra, eu tenho amigos roteiristas dessas séries. Só que eu não quero ter uma pessoa acima de... Foi por isso que eu saí da TV Globo, por isso que eu montei minha produtora, por isso que eu não escrevo mais filmes para Globo Filmes. Foram excelentes trabalhos, excelentes experiências, mas eu não quero ter alguém acima de mim ditando o que eu devo ou não fazer. Não é só uma questão de rebeldia, é acreditar nas minhas ideias e nos propósitos. Então eu prefiro ser disruptivo, como você lembrou aqui a palavra, e buscar alternativas, porque nada é estático. Se a gente for pegar a história dos meios de comunicação, a gente vai ver que nada é estático. Então hoje a bola da vez é o TikTok, então por que não utilizar dos TikTokers, né? Pegar alguém que está ali com muitos seguidores, tem uma voz ativa junto a determinado público, estudar esse target e criar conteúdos relacionados ao filme, ou seja, é um mix de conteúdos que a gente vai fazer, cujo produto base é o filme, a ideia do filme, mas eu posso criar N outros produtos midiáticos para estar nessas outras mídias. É o que gera o buzz, né, cara? Exato. Assim, o Tropa de Elite, né, você falou que foi via, sei lá, DVD pirata, que foi no celular, então... Mas então, existem os fenômenos, né, cara? Porque assim, chega uma hora que aquilo vira tão dentro... Pô, você não viu tal filme? Sim. Né? Isso acontece demais na Netflix, né? Aconteceu... Sim. Round 6... Né? Sim. Pô, chega uma hora que vira hashtag no treco, cara, você não viu? Então tem que ver, né? Exato. Aí o cidadão vai lá, o efeito manada, literalmente. Sim. Né? Puta, cara, me sinto fora da manada se eu não assistir o filme. Aí Sim. você vai ir lá e ver o filme por causa que virou o buzz. Sim. E como é que a gente gera, né? Não é o efeito viral do treco, mas os algoritmos, e-commerce, e aquilo começa a repercutir, e quando vai ver, negócio, só de mídia espontânea a marca apareceu como, né? Então, Isso. porque não é nem bilheteria, mas assim, a audiência direta do filme, mas aquilo repercute tanto na imprensa, né? Que putz, acaba ficando... Exatamente. Então hoje, quando eu vou vender um filme, e quando o profissional do marketing da empresa me pergunta quanto vai ter de bilheteria, eu falo, posso te explicar como vai funcionar? A bilheteria não é mais o foco. Sim. O maior filme brasileiro do ano passado fez 900 mil espectadores. Né? É difícil romper essa barreira, mas há outras formas. Essa juventude não está indo ao cinema. Pois é, também tem mais essa, né? Ela baixa os filmes, cara. Eu vou lutar contra o sistema da pirataria? Não, bora. Eu quero que meu filme seja assistido. É isso. Se um dia o Leonardo Padilha, o Padilha lá do Tropa de Elite virar e falar que aquilo foi uma estratégia, eu vou falar assim, eu tinha certeza que a estratégia de distribuir via camelô para depois lançar nos cinemas e tornar aquilo viral foi genial. Porra, sensacional. Ah, vazou. Tá bom. Não estou aqui defendendo a pirataria, Sim, mas eu estou dizendo que se há, como vamos lidar com isso? Até a Apple já usou dessa estratégia, né? Vazou o iPhone 11, sei lá, deixou numa lanchonete. Sim. E aí, de repente, estava todo mundo falando do iPhone, né? Essa é a questão. Então, é ser literalmente revolucionário, no sentido de pensar novas formas. Porque para entrar no cinema é business, na Netflix e Amazon entrar na cartilha, também. É business também, mas entrar na cartilha deles, e eu quero fazer um outro tipo de conteúdo. Acho que envelhecer também é uma coisa muito boa, porque a gente amadurece, não quer dizer que é para melhor ou pior, mas amadurece no sentido de, hoje você queria escrever uma série ou um filme para Netflix? Não. A não ser que eles não vão mexer em nada. É essa história aqui, pronto. Você sabe que eu lembrei de uma coisa agora da minha infância, cara. Eu sou um cinéfilo, né? Eu gosto muito de cinema, assisto muito. E na minha infância eu morava no interior do Rio Grande do Sul e a gente não tinha muito acesso a cinema. Acho que tinha 2 salas na cidade, em Uruguaiana. E acontecia de vez em quando, de alguns filmes, né? Filmes como o do Mazzaropi, como aquelas produções da Vera Cruz e tudo mais, serem expostos na praça. Na praça, então estendia-se lá a tela, né, tela branca, e aí você projetava aquilo, né, com caixas de som e tal, e aí você via o filme, cara, dos 2 lados. Você via de um lado e via do outro. Cara, era muito legal isso me remeteu. Por que essas coisas não acontecem ou acontecem ainda no interior aí? Acontece muito pouco, porque houve o monopólio das redes de cinema.
né? Quando você vai distribuir um filme, a distribuidora se torna dona do licenciamento do seu filme. Você não pode pegar seu filme simplesmente e exibir na praça. Não pode. Para eu exibir o Horizonte, por exemplo, num evento que eu vou fazer lá de contrapartida social, exibir um filme que é voltado para a terceira idade, num abrigo para idosos, eu tenho que ter autorização da distribuidora. Sem distribuidora eu não distribuo. Se a gente quiser, O filme é meu. e se a gente quiser, por exemplo, no o Essa filme do Bora Preservar, né? Essa é a prisão que você Exato, é isso que eu quero. Não precisa, mas não precisa disso. Mas, se fosse há 20 anos atrás, eu falei, realmente não tem como fugir de um distribuidor e Do status quo. Exato. o nosso filme, por exemplo, se a gente quiser exibir nas praças por aí, nos Se fizer festivais, acordo com a distribuidora, não vai poder. Não, então, hoje tem um cenário que é muito bacana, que é o seguinte. Antes, a produtora não podia ser, junto à Ancine, distribuidora também, agora pode. Então, o que eu vou fazer tem que já ter o nesse domínio da distribuição. Isso, o que eu vou fazer agora já no Artes Flexíveis? Eu vou distribuir meu filme. excelente. O filme é meu. Inclusive, eu pus dinheiro. Excelente. O filme é meu, eu vou distribuir o meu filme. Que eu não quero amarra de distribuidor, dizendo, é aqui, é ali, eu vou exibir onde eu quiser, tentar monetizar onde for possível. Tudo bem que não é um filme assim de grande público, ele não é sobre isso, não é esse mercado. Isso aconteceu em toda a indústria, tá? Se você pegar hoje, você vendendo diretamente para o consumidor via os marketplaces e tal, você Sim. eliminou distribuidores, você eliminou na cadeia uma série de coisas. Então, isso é uma ação disruptiva, efetiva, de eliminar coisas que, na verdade, geram custo, né? Sim. Gera custo, você perde dinheiro, porque o cara se torna dono da metade do filme. Metade do filme uma distribuidora é? Na verdade, o filme, quando chega no cinema, você pegar ele sendo 100%, 50% da bilheteria é da sala de exibição. Dos outros 50, 25 é da produtora, 25 da distribuidora. Se a distribuidora colocou dinheiro pro filme ser feito, ela ainda fica com mais. Ou seja, quem tá se lascando aqui é o distribuidor. Mas você quanto Desculpa, ganha, é o produtor. ganha percentualmente? Então, de 100, 25%. 25%. Isso se a distribuidora não colocou dinheiro, porque ela pode colocar dinheiro Pode colocar dinheiro e pode pra virar fazer o filme. 12,5, por exemplo. Aí ela vai ganhando mais. E peraí, tudo surgiu com quem? Com o produtor. Então peraí, a gente precisa dar um sacode nesse mercado. Esse é o papel da tecnologia, né? Exato. É isso aí. É preciso dar um sacode nesse mercado. E eu acho que com a questão do Bora Preservar, a gente pensar em temáticas para rodar filmes, serão filmes de baixo orçamento, sim, e é possível fazer excelentes filmes com baixo orçamento, mesmo porque a gente não precisa criar uma animação de 10 milhões de reais para falar do Bora Preservar. Não é sobre isso. Eu acho que há possibilidades estratégicas de audiovisual e de marketing com audiovisual muito, muito boas para a gente poder trabalhar. Aí, todo mundo ganhando muito bem. Hoje, se nós fôssemos fazer um filme, deveria se chamar o quê? Cinzas? Ou Em Chamas? Porque o Brasil está em chamas, né? Fumaça total. Fumaça total, né? Uma loucura isso que está acontecendo, gente. É importante, eu até fiz uma brincadeira aqui, mas é muito sério o que está acontecendo no Brasil com esses incêndios criminosos, né? Uhum. Eu não sei se existe uma estratégia aí para... qual a estratégia efetiva, né? Mas que alguma coisa errada e muito errada está acontecendo, com certeza está, né? Sim, com certeza. E, enfim, com relação ao audiovisual e o Bora Preservar, eu acho que é um excelente caminho, não é por conta de eu ser do audiovisual, é porque muitos departamentos de marketing não entendem ainda a força que o audiovisual tem. Quando se pensa em audiovisual dentro do departamento de marketing, pensa na propaganda. Mas a propaganda ela também vai continuar a existir. Agora, contar uma história é muito diferente do que assistir um comercial. O comercial você pula, você troca de canal, ninguém vê propaganda mais. Tem uma coisa importante, né? O Bora Preservar nasceu dentro de um conceito que a gente chama de no marketing, né? Que na verdade é até uma divisão nossa, um braço nosso de negócios. Então a gente quer além do marketing, a gente não quer esse marketing aí tradicional, essa bobagem aí que a gente vê, essa família de margarina e tudo mais, é uma coisa que a gente já rompeu isso, né? Tanto é que a empresa que está por trás chama no marketing, né? Esse é o negócio, né? Uhum. Eu até concordo com o que vocês estão falando, porque a questão do storytelling, né? Se você for ver, ele tem muito mais a ver com o filme do que com a propaganda. Sim. Então a propaganda que
tentou trazer um pouco do saber contar a história, que às vezes um publicitário não consegue contar igual um diretor de filme, de cinema, entendeu? Exato. É assim que eu vejo. Exatamente. Agora, tem também propagandas muito boas com storytelling. A questão é... se for ver, são filmes Sim, filmes filme publicitários publicitário, que geraram empatia. Sim, Você concorda? isso. Então, Sim. vamos pegar, né, o Valizé, né? Na verdade, putz, assim, o primeiro sutiã. Então, o Ashley Leveto, por exemplo, tinha o dom, né, Genial. de trazer... E ainda é um filme sem redação, né? Ali é uma história sem redação, né? Não, você Sem cria, diálogo, exatamente. você cria a empatia, né? Por exemplo, ele era um mestre em fazer isso. Exato. Você pega todas essas propagandas longevas aí, tipo o Garoto Bombril, né? Sim. Isso, de uma certa forma, puta coisa, mas que cativa e você, né? Puta, você passa a virar um personagem da sua vida, né? É isso. Sim. Essa era o poder da propaganda que sumiu. Até acho que do Jornal Estadão, que teve uma vez Porra, também. sim. Vai saindo, dá um zoom e vai saindo do zoom, né? Exato. Aquilo ali conta uma história, cara. Sim. Se for ver aquilo ali, é cinema, as aquilo ali. campanhas Não é um dele filme. é cinema. Não é uma propaganda, se for ver até. Os Exato, grandes não, publicitários, por isso que o brasileiro, né, a publicidade, é verdade. os grandes publicitários brasileiros, é que a gente se perdeu. Aí entrou a internet e aí começou nós perdemos isso. Virou mais anúncio do que conteúdo. Totalmente. Isso. Virou totalmente, né? E aí, Sim. sabe aquela coisa de você colocar o seu produto, botar o preço, Isso. dê por Varejo. tanto, por não sei o que, varejo. Eu fiquei tão chateado agora, vocês não falaram da Dolly. Fantástica, inclusive. Se, bonequinho da se ela não Dolly. fosse boa, você não estaria falando dela agora. Dolinho. Exato, você cria Seu amiguinho. um personagem, você cria uma narrativa aparentemente tosca É. que vai ser falada. Você lembra de algum último comercial de algum outro refrigerante? E o legal é que o Dolinho é canibal, né? Ele bebe ele mesmo, né? Eu acho que é genial. Não, e querem destruir a indústria nacional. É genial. É louco isso. Pra tudo tem um Genial time. pela tosquice, né? Isso. Pela tosqueira é legal. Exato. E ele não tem problema em ser. Exatamente. É, exatamente isso aí. Eu sempre me perguntei se aquele refrigerante usa água mineral ou filtrada. Ou nenhuma das Dolly. duas. Cara, eu não me lembro de ter tomado Dolly. Ele usa Dolly. Bom, gente, a gente está mais um episódio aqui, né, conversando. A gente sempre, desses bate-papos, Dostoiévski, desculpa, nós sempre fazemos o quê? Nós não temos mensagens finais. A gente sempre fala mensagens iniciais. Então eu gostaria que você deixasse a sua mensagem inicial aí para o nosso pessoal que está nos assistindo agora, que está vendo aqui o Bora Preservar, o Pode Preservar, enfim. Maravilha. Aquela dali. Bom, a mensagem que eu deixo inicial é convidar vocês para assistirem meus filmes, assistirem filmes brasileiros, desmistificarem o que colocaram na tua cabeça sobre cinema nacional, sobre cultura nacional, sobre o artista brasileiro. Isso para todos, para o público em geral. Para o público que é empresário, deixar aqui uma mensagem inicial, que a gente está disposto a conversar para entender as suas necessidades de marketing e te mostrar como o audiovisual pode contribuir, e muito, para a tua alavancagem de marca, seja qual estratégia for. E, lembrando, é uma verba que você, profissional de marketing, não acessa se não tiver um produtor cinematográfico junto. Sandro Torres. Eu agradecer a todos de novo, né? Agradecer agora ao diretor aí que está trazendo essa ideia aí. O nosso fantástica, diretor, né? Que eu acho que realmente precisa, né? Essa parte assim, meio fantasiosa para sair da parte chata. Eu acho que é fundamental para poder passar a mensagem. É isso. Luciano Maeda. Obrigado pela sua presença, Dostoiévski. Uma mensagem pro Vassoler, né, cara? Desculpa, Dostoiévski. O Vassoler deve estar assistindo agora, né? Se roendo. Mas desculpa, tudo bem, a gente sabe que é Dostoiévski, tá, Vassoler, mas é que ele é Dostoiévski. Então, putz, sempre aprendendo contigo, eu acho que é fenomenal trazer pessoas para o movimento, né? Eu acho que vão engrandecer a nossa mensagem, que na verdade é uma causa, né? Independente, evidentemente a gente
também está atrás de remuneração, de rentabilidade, de lucro e tal, mas tem uma causa fundamental. Não estamos fazendo greenwashing aqui, a gente não quer fazer por fazer. A gente quer criar um legado e, portanto, acho que dentro da área do entretenimento, cara, acho que só tem muito a contribuir, aprendemos demais contigo e assim a gente vai. Então, portanto, muito obrigado pela sua presença, né? E que a gente tenha aí bastante sucesso naquilo que a gente vai executar em conjunto aí, né? Acho que essa é a nossa mensagem inicial. Muito bem, estamos chegando aqui a mais um episódio, né, deste programa, dessas histórias todas. E você que é empresário, você que está aí no mundo ESG, você que está com verba aí, não esqueça da gente. A gente está aqui, a gente está lutando, a gente está trabalhando, trazendo ideias novas, é filme, é programa na TV Cultura, são festivais, são feiras, são grandes eventos. Então venha conosco também. E aguardem, né? E aguardem, porque a gente está aqui, a gente não está de brincadeira, a gente está fazendo um negócio muito sério, tá? Isso é um movimento, e o movimento precisa de gente envolvida. E Dostoiévski, queria te agradecer por acreditar no projeto, trabalhar com a gente nesse projeto, estar envolvido com a gente nisso. Eu acho que isso é mais importante. A tua entrevista foi fantástica, mas a tua participação no movimento talvez seja o grande ganho de tudo isso para nós, né? E a gente sempre termina aqui com Bora preservar! Bora!